falou diante da pergunta sobre o que significaria a prisão dele, né, neste momento, ele que acaba de completar 70 anos, ele falou, é o fim da minha vida, eu estou com 70 anos de idade, né? Eu até postei um comentário sobre isso mais cedo, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma apelada para vitimização, né, para um certo coitadismo, né? Por quê? Porque sim, fato, 70 anos, né? Vamos lembrar a todos e todas que o ex-presidente Lula foi preso aos 72, né? E aí ele foi preso em 72, ficou 580 dias, tinha sido condenado a 12 anos e 1 mês por um crime, depois foi condenado a 12 anos e 11 meses por outro, os dois no âmbito da Operação Lava Jato, não tinha perspectiva de sair também, falou, não, eu vou ser preso, vou lutar pela minha liberdade, eu vou acabar saindo daqui. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos tempos ele tem emulado algumas ações feitas pelo Lula naquela época, né, tá tentando demonstrar que o julgamento dele é um julgamento político, tá tentando demonstrar que tem falhas no julgamento, apesar de não ter provas concretas, né, disso, né, apesar de não ter, de falar isso, a única prova é a própria narrativa dele, né, ou dos seguidores dele, ele vem tentando, ele ataca o julgamento, né, ele vem tentando atacar o julgamento e ele, ao que tudo indica, ele deve esticar a corda e se manter como candidato à presidência da República até que o Tribunal Superior Eleitoral declare e fale, olha, meu amigo, você está inelegível, né? Você não tem como concorrer, e aí ele coloca alguém, um filho, ou talvez Tarcísio de Freitas, o Tarcísio acreditar que topar largar o governo do estado de São Paulo para aceitar uma situação meio precária como essa, né? Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, ao dar uma declaração como essa, acaba ficando um pouco complicado, né? Porque se ele diz, olha, seria o fim da minha vida, não cabe isso com quem acredita que vai ser solto porque a prisão é injusta. Ele está se vitimizando, está falando, olha, é o fim da minha vida, acabou, né? E aí, por aí, acaba a própria comparação com o que foi com o Lula, porque o Lula naquele momento, na prisão dele em abril de 2018, ele estava bradando aos quatro ventos outra coisa. Por mais que o Supremo Tribunal Federal estivesse inclusive contra o Lula, negou um habeas corpus para ele, e aí isso acabou mandando ele para cadeia, né? O Lula falou, olha, não, eu vou lutar, não é o fim da minha vida, eu vou voltar por cima, eu vou voltar ao poder, eu vou tudo isso. E aí o que acabou acontecendo? Lula ficou preso, depois a condenação o juiz Sérgio Moro foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal e a condenação contra Lula foi cancelada devido à parcialidade no julgamento. Lula concorreu com Bolsonaro e venceu, né? Então, quando o presidente Jair Bolsonaro diz, olha, minha vida acaba aos 70, ele está tentando trazer empatia para ele, estão querendo acabar comigo, estão querendo me destruir, só que a própria história, se ele mesmo lesse e percebesse como funciona a história recente, veria que não, né? E o próprio adversário dele, uma das nêmesis dele, né, o Lula, aos 72, foi preso e depois aconteceu tudo o que aconteceu. Eu estou querendo dizer com isso que vai acontecer com o Bolsonaro? Não. Eu estou só fazendo uma análise, né, de que o presidente Jair Bolsonaro está nesse ponto, não dá para dizer que ele está copiando exatamente o mesmo método de Lula, porque a visão que ele tem da cadeia e de si mesmo nesse sentido parece ser bastante diferente. Ele está com bastante medo, né? E isso é uma prova até que ele está com bastante medo, porque ele está percebendo que a prisão é para lá de real.